Gente, perdão. Gente, boa tarde e ao mesmo tempo bom dia. Em decorrência de quê? Em decorrência justamente desses acertos que nós precisamos fazer aqui. Esse bate-papo de hoje tem por objetivo permitir que a gente avance com conteúdo programático nas seguintes turmas: 702, 703, 704. E automaticamente existem turmas que eu estou vinculado no turno da tarde e existem turmas que eu estou vinculado no turno da manhã. Então, bom dia e boa tarde. É uma satisfação enorme estarmos aqui reunidos, não porque na verdade não estamos reunidos, mas tentando nos aproximar através desse recurso, desse mecanismo que, além de permitir essa maior aproximação, também viabiliza o avanço da matéria dentro do contexto em que nós estamos inseridos. Então, cabe ressaltar que o bate-papo de hoje tem por objetivo fazer com que tudo aquilo que nós conversarmos seja devidamente registrado no caderninho de vocês na seguinte data. O caderninho de vocês seria o encontro do dia 9, quinta-feira, 9 de abril. Vamos falar sobre o quê? Pretendemos conversar sobre formações climatobotânicas existentes no território brasileiro. Por formações climatobotânicas, estamos falando de biomas. Biomas que também nos remeteriam à ideia de cobertura vegetal. Então, o objetivo primordial é trazermos à tona algumas das características básicas dos principais biomas ou das principais coberturas vegetais existentes no cenário nacional. Vamos, portanto, no caderninho, tópico 1, localização e aspectos gerais das principais coberturas vegetais existentes no Brasil. Primeiro tópico, Ileia amazônica. Estamos falando da floresta amazônica. Floresta essa que nos apresenta a expressão substratos. É um bioma, é uma cobertura vegetal que possui substratos. Não entendi muito bem, Esteves. Substratos nos remete à ideia de compartimentos. Não dá para dizer que ela é padronizada, que ela é homogênea, que ela é totalmente igual. Não. Então eu tenho um conjunto de espécies que apresentam uma característica, outras que apresentam uma outra característica e um terceiro grupo ainda mais específico. Então, quais são os substratos existentes? Nós temos a mata de igapó, a mata de várzea, que também atende para o nome de ciliar, ou terra firme. Por igapó, vamos entender conjunto de espécies aquáticas que vivem o tempo todo preso a um ambiente fluvial, ficam submersas, portanto. Ciliar ou de várzea. Se a gente para analisar, cílios, essa partezinha dos nossos olhos, que ficam bordejando a única parte do nosso corpo que é permanentemente lubrificada, permanentemente molhada. Então, se os cílios bordejam o que é molhado, uma mata que bordeja um rio, ela atende pelo nome de mata ciliar ou de várzea. Ótimo, maravilha. E temos a mata de terra firme, que também atende pelo nome de caetê. Essa é a mais exuberante. Essa é aquela que tem maior porte. Essa é aquela que normalmente constitui a maior parte da floresta e, por conseguinte, normalmente atinge ou apresenta espécies que conseguem atingir até 60 metros de altura. 40% do território brasileiro é composto pela floresta amazônica, mais ou menos 40% do território brasileiro. E cabe ressaltar que em
torno de 85% da floresta ainda é remanescente, ou seja, ainda está de pé. É uma formação que normalmente nos é apresentada por espécies adaptadas a níveis absurdamente elevados de pluviosidade, chuvas, e a temperaturas absurdamente altas. Então, são espécies normalmente hidrófilas, espécies que estão associadas a um ambiente de intensa umidade. Maravilha! Vamos avançando e vamos nos remeter agora ao cerrado. Cerrado esse que, ao contrário do primeiro bioma, que ficaria situado na região norte do Brasil, nós perceberíamos a região centro-oeste associada ao cerrado. Ao contrário da primeira cobertura, essa apresenta algo em torno de 70% retirado. Então estamos falando de um bioma que é bastante impactado, sobretudo em decorrência de que é um solo, uma pedologia ácida, um solo difícil de ser utilizado para a agricultura por conta do seu pH, que é ácido. Mas isso foi corrigido na década de 70 pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. Se eles corrigiram o pH, tiraram o nível de acidez do solo, tornaram esse solo apto para fins agrícolas. Puxa vida! A agricultura abraçou essa região centro-oeste de forma intensa. Então essa vegetação, que basicamente é apresentada, se a primeira se coloca como espécie, um bioma arbóreo, essa já se coloca como arbustivos, árvores relativamente de menor porte e retorcidas, espaçadas. Eu percebo nitidamente que, em tese, ela está sofrendo um amplo processo de destruição, está tendo na região centro-oeste uma intensa atividade agrícola, sobretudo com destaque para o cultivo de soja, que vem retirando a cobertura vegetal, tentando fazer com que a soja seja produzida, primordialmente a soja, produzida em larga escala. Cabe ressaltar que 12% da soja consumida no mundo sai da região centro-oeste do Brasil. Então, é uma quantidade bastante intensa e que traz no bojo a ideia de que só estamos produzindo muito porque áreas que até então eram ocupadas pelo bioma do Cerrado estão deixando de existir. Beleza, ótimo. Avançamos e nos deparamos com o terceiro bioma, Caatinga. Caatinga, termo diferente, Esteves, é um termo indígena que significa mata branca. E essa mata branca, um ser humano, quando está bem, ele está ereto, em pé. Se eu estou sentindo eventualmente algum desconforto, alguma dor, a chance de eu ficar ereto é menor e eu já começo a ficar relativamente mais curvado. Vamos usar esse raciocínio para a questão da vegetação. Uma vegetação de galhos retorcidos, esbranquiçados, por vezes adaptados a um nível de baixo índice pluviométrico. Chove pouco, chove de forma irregular. Então são espécies xerófilas, adaptadas à escassez de água. Se a gente para analisar, essa vegetação nos remete a, antes de mais nada, região Nordeste, sub-região do Agreste, sub-região do Sertão. Seriam as duas áreas onde eu perceberia esse bioma de maneira clara. Mas vamos usar como exemplo, como informação emblemática, um cacto. Nada nos remete mais a um ambiente de déficit hídrico do que um cacto. As espécies existentes nessas áreas, elas precisam criar mecanismos de sobrevivência. E esses mecanismos se chamam
adaptações. Vamos pegar algumas adaptações. Um cacto tem folhas? Não. Um cacto tem, da maneira tradicional, não. Ele tem folhas transformadas em acúlios, ou seja, espinhos. A folha é a parte do vegetal responsável pela perda de água, a raiz pela absorção. Então, se o vegetal se dá o luxo de ter folhas tradicionais, a raiz absorve e a folha perde. Opa, não posso perder, porque chove pouco. Então, eu vou transformar minhas folhas em espinhos. A raiz absorve e as folhas não eliminam. Além disso, esses espinhos funcionam como radares, captando água no estado de vapor através da atmosfera. Legal. Uma outra adaptação, Esteves. O interior é oco, com o intuito de armazenar a água. Uma outra adaptação, sistema radicular, o sistema de raízes é muito desenvolvido com o intuito de atingir os lençóis freáticos, que estão em profundidades bastante intensas. Existe um revestimento de película de cera nos estômatos desse vegetal. Estômatos, nós temos poros, vegetais têm estômatos. Eu perco água pelos poros transpirando. O vegetal perde pelos estômatos. Então, se eles produzem uma cera e isolam seus estômatos, eles não perdem água através desses estômatos. Legal. Existem vários outros mecanismos de adaptação, mas a gente já conseguiu perceber que a caatinga é mais um bioma, bem atente pelo nome, de a Mata Branca. São espécies. Se eu pego uma goiabeira, galho muito retorcido, e um caule esbranquiçado que descasca. Então, por isso, a expressão Mata Branca. E esse revestimento de cera faz com que haja uma troca muito intensa dessa estrutura superficial, essa película superficial que envolve os galhos, no intuito de fazer com que a água não seja eliminada. Espécies xerófitas, característica primordial da mata, da forma de vida vegetal existente ou associada ao bioma da caatinga. Espécies adaptadas à escassez hídrica, pouca quantidade de chuvas ou de água. Legal, maravilha. Então, Nordeste, sub-regiões do Agreste e do Sertão. Avançando, vamos nos deparar com o quarto bioma, qual? Mata Atlântica, ou também conhecido como mares de morros. Mares de morros. Localiza-se primordialmente ao longo da nossa costa. É uma vegetação que bordeja o nosso território. Ela ficaria, portanto, na porção leste. Portanto, adaptada a uma intensa luminosidade, radiação solar, temperaturas elevadas e também a índices de pluviosidade intensos, menores do que observado na ilha amazônica, mas dotados das mesmas necessidades. Mas a gente percebe o seguinte, e é bom percebermos, a heterogeneidade de espécies percebida na Mata Atlântica é maior do que na floresta amazônica, na ilha amazônica. Decorrência de que, quando a gente para analisar a quantidade de espécies por hectare. Se a gente para analisar, a gente percebe que eu tenho uma parte, vamos imaginar uma montanha próxima ao mar. Essa montanha é revestida por espécies vegetais. Mas eu tenho um lado da montanha que se volta para o mar e um lado da montanha que se volta para o continente. O lado voltado para o mar tem o nome de vertente, barla-vento. O lado voltado para o continente, vertente, sota-vento. Legal. A vertente voltada para o mar, ela tem recebe de maneira muito intensa nuvens que vêm do oceano carregadas de umidade. Essas nuvens se deparam com esse lado da montanha, há um choque térmico e precipitações orográficas, chuvas que acontecem a partir desse contato. Essas chuvas acontecem, a nuvem perde umidade, ganha altitude, transpassa a montanha, chegando na vertente sota-vento com menor quantidade de água. Chove mais na vertente barla-vento, menos na vertente sota-vento. Legal.
Então eu vou perceber que existe uma diferença no nível de pluviosidade. Isso faz com que eu tenha uma quantidade absurdamente intensa de formas de vida ao nível de fauna e flora na vertente Barlavento e menor na vertente Sotavento. Mas não importa, a Mata Atlântica é tudo, por isso eu percebo uma mata muito heterogênea. Se a gente para analisar, também, claro, dotada de espécies arbustivas, mas é uma vegetação, ou está no grupo das vegetações mais impactadas. Estudos demonstram que aproximadamente em torno de 8 a 10% de vegetação remanescente sendo encontrada e vista como Mata Atlântica. Tem chances reais de no futuro próximo não mais ser vista, porque está ocupando justamente a área mais nobre no processo de urbanização e ocupação do espaço geográfico. Se a gente para analisar, é essa região que mais densamente é ocupada. Então, essa questão do processo de urbanização, em muito, vai de encontro à manutenção desse bioma. Mata Atlântica, costa do território brasileiro. Vamos avançar. Falamos sobre Leia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. Vamos agora para a quinta formação. Estamos falando agora sobre a zona dos cocais, Mata dos Cocais. Vamos para o Maranhão, precisamente. Babaçu, Carnaúba. Uma floresta, uma mata de transição. Está chegando a floresta amazônica, mas não é ainda a floresta amazônica. Está saindo de um nordeste com pouco nível de pluviosidade, está se dirigindo para essa região norte. Então, é uma área de transição. Babaçu e Carnaúba, as duas espécies que dão corpo e evidência à zona dos cocais. Zona dos cocais, portanto, Maranhão. Muitos são os produtos que automaticamente usam como matéria-prima esses dois elementos. Babaçu, Carnaúba atende a indústria alimentícia. Babaçu e Carnaúba atende a indústria de cosméticos. Babaçu e Carnaúba atende a indústria energética. Puxa vida, então um cidadão que viva nessa região olha para um lado e olha para o outro, não tenho muito o que fazer, vou trabalhar em cima da coleta de vegetais, frutos dessas árvores. Extrativismo vegetal, extrair da floresta aquilo que ela me oferece e vender para determinados ramos. E muitas empresas se apropriam desses elementos, desses frutos, e produzem N produtos. Eu tenho um creme para as mãos muito bom, à base de cera de babaçu. Eu tenho um shampoo, tratamento, também tem vínculo com esses elementos. Ótimo. Deu para perceber como existe uma viabilidade econômica? Então, se essa floresta me dá um lucro de maneira muito direta, eu não tenho muita necessidade de acabar com ela. Estamos falando de uma vegetação de porte arbóreo, grande porte, adaptada a temperaturas elevadas e a níveis médios de pluviosidade, e que automaticamente, em muito, é preservada em decorrência da utilidade que os seus frutos possuem no mercado nacional. Legal. Vamos dar um pulo para o sexto bioma. Qual? Floresta de araucária. Estamos falando do sul do Brasil, primordialmente Paraná. Estamos falando de Paraná, então estamos falando de um bioma adaptado a baixas temperaturas, isso, baixos níveis térmicos e automaticamente pluviosidade também mediana. Aqueles tradicionais pinheiros do Paraná. Espécies que estão sofrendo um risco muito grande, porque existem estudos que demonstram seriamente que algo inferior a 6% seria passível de ser observado. Opa, estamos falando daquilo que poderíamos chamar de hotspot. Assim como a Mata Atlântica é um bioma que corre o risco. Hotspot, hotspot, pontos quentes. Então, são áreas do globo
que apresentariam vegetações com grandes riscos de não existirem mais no futuro próximo. É uma madeira macia, é uma madeira nobre, é uma madeira que muito foi utilizada para a fabricação de móveis. E automaticamente, se a gente para analisar essa mata de araucária, formada por palmeiras, hoje o que existe não foi dizimado por estar primordialmente dentro de algumas reservas ou de áreas particulares, propriedades privadas. Então quase que atende a uma conotação de turismo ecológico. O meu anseio é ver o meu anseio é ver poucas espécies que ainda consigam remanescer, consigam estar de pé. Mas é interessante a gente perceber que é uma vegetação também de grande porte, arbóreo, que se situa primordialmente ao sul, com ênfase para o estado do Paraná, estando adaptada às baixas temperaturas e médias pluviométricas intermediárias, e com grandes riscos de ser dizimada num futuro não tão distante. Vamos avançar e vamos para o 7º bioma complexo do Pantanal. Atentem para a expressão complexo do Pantanal. Primordialmente eu tenho a percepção de que ela está associada à convergência de rios, a uma bacia de drenagem, bacia de drenagem do Rio Paraguai. Vamos imaginar o Brasil. Numa determinada porção do Brasil, eu percebo altitudes elevadas. Numa área que converge para Mato Grosso do Sul, primordialmente, eu tenho um relevo mais baixo. Então, chovendo ali, chovendo numa área próxima, a água tende a ir para esse ponto mais baixo. Ponto mais baixo, Mato Grosso do Sul, justamente onde fica um encontro de diferentes rios e que dão corpo e estrutura à formação de um complexo vegetacional, um complexo de espécies. Assim como o primeiro que nós conversamos, a ilha amazônica, nós temos uma ampla diversidade, uma ampla heterogeneidade de espécies nesse bioma. Por quê? Eu percebo que existem espécies adaptadas à terra firme, existem espécies adaptadas a uma planície de inundação ao lado das margens de rios, existem espécies que ficam no seio de um rio e essas que estão margeando o rio, elas conseguem sobreviver durante um tempo submersas. Choveu muito, o rio transbordou, uma área que estava seca passou a ficar alagada por 3 meses. Eu consigo sobreviver a isso? Muito além disso, não. Mas depois a água vai voltar a correr apenas na calha do rio e essas espécies vão voltar a ter suas raízes fincadas no solo seco. Ótimo. Então eu também tenho substratos no complexo do Pantanal. É interessante a gente perceber que é um complexo que muito tem sido prejudicado por múltiplas atividades. A pecuária é uma delas. Se a gente para analisar atividades vinculadas ao garimpo, mineração, do ponto de vista da fauna, pesca predatória, a caça de múltiplos animais tem prejudicado e o próprio desmatamento para a questão da pecuária. Então a gente percebe alguns mecanismos humanos, algumas ações antrópicas que têm acarretado prejuízos e desestruturado esse bioma. Mas é interessante a gente perceber que existe uma vida que pulsa no complexo e que precisa ser automaticamente monitorada, amparada, porque se apresenta diferentes substratos, é porque tem diferentes mecanismos de adaptação, de sobrevivência, de heterogeneidade, e por heterogeneidade vamos entender riqueza de espécies. E nessa riqueza de espécies, há muito que se aprender, há muito que se estudar,
Há uma simbiose muito estreita entre essas formas de vida e muitos fármacos, muitos elementos poderiam ser extraídos a partir dessa manutenção da vegetação de forma tradicional. Então, estamos falando de um bioma que estaria primordialmente situado na região centro-oeste, com ênfase para o estado de Mato Grosso do Sul. Vamos para o último, com campos rupestres. Estamos falando de vegetações que atendem pelo nome de pampas, portanto estariam associados ao sul do Brasil. Baixas temperaturas, portanto níveis médios de pluviosidade. São vegetações de baixo porte, pequeno porte, gramíneas que muito dão suporte à pecuária, mas que em muito tem sido substituído para o cultivo de alguns gêneros agrícolas, sobretudo a questão do cultivo do arroz. Então, se a gente para analisar, também é uma vegetação bastante impactada e estudos demonstram que algo em torno de 30% se coloca de forma remanescente, é pouco. Vegetação que não tem uma ampla heterogeneidade, basicamente é vista como uma formação homogênea, a exemplo das zonas cocais, a exemplo da floresta de araucárias, por exemplo, mas nem por isso tem uma menor representatividade. Então, campos rupestres, vegetação rasteira de pequeno porte, adaptada a baixas temperaturas e a níveis médios de pluviosidade associadas, sobretudo, à região sul do Brasil, e que em muito tem sido prejudicada, sobretudo em decorrência do incremento do cultivo de alguns gêneros alimentícios, com ênfase para a questão do arroz. Tem e muito contribuído para a questão da pecuária, mas automaticamente hoje essa pecuária tem sido colocada em segundo plano em decorrência do cultivo do arroz. Então, recapitulando, biomas ou formações climatobotânicas, e falamos sobre os primordiais. Contemplamos 8. Ileia amazônica, vegetação de cerrado, caatinga, falamos sobre a Mata Atlântica, ou simplesmente mares de morros, falamos sobre a zona dos cocais, floresta de araucária, complexo do Pantanal Mato Grossense, e automaticamente fechamos com os campos rupestres. Vocês perceberam que no decorrer do nosso bate-papo, por vezes eu usei algumas expressões, e essas expressões se prendem a uma classificação das espécies quanto ao porte. Existem espécies vistas ou enquadradas como arbóreas, árvores, grande porte, arbustivas, arbustos, menor porte, herbáceas, ervas, pequeno porte, vegetações gramíneas ou rasteiras, e mistas, uma heterogeneidade, uma mistura bastante grande. Então, nesse aspecto, nós temos 4 nomenclaturas, 4 termos que vão de encontro a esse anseio de classificarmos os biomas e as espécies. Legal? Gente, ficamos por aqui. Forte abraço. Semana que vem a gente vai ter chance de novamente nos aproximarmos através de algumas atividades vinculadas a esse bate-papo. Anotem isso no caderninho, por gentileza. Título da aula de hoje: Formações climatobotânicas existentes no território nacional. Tópico 1 embaixo: localização e aspectos gerais dos principais biomas. E automaticamente, conversando sobre isso, nós vamos ter chance de fecharmos o nosso conteúdo bimestral e na semana que vem contemplarmos alguns exercícios fazendo uso desse bate-papo de hoje. Forte abraço, saudade bastante grande, fiquem com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser, e cuidem-se. Afinal de contas, é primordial a gente ficar em casa nesse momento. Sempre que existir uma possibilidade, permaneçam em casa,
porque o contexto exige muita cautela e um respeito muito grande para tudo isso que está nos circundando. Abração, até mais, tchau, tchau.